Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de aritmética. Como essa semana é uma semana que antecede a nossa avaliação, eu não vou introduzir a matéria seguinte, que seria a parte de congruência. Vamos falar disso nas próximas semanas. Porém, o conceito de congruência é um conceito relacionado com um outro conceito que envolve conjuntos, que é o conceito de relações entre conjuntos. Muito provavelmente esse conteúdo já deve ter visto por vocês em alguma outra disciplina, né? Eu sei que em álgebra, em geometria analítica, costuma aparecer o conceito de relação, né? Mais precisamente o conceito de relação de equivalência, que a gente vai comentar aqui. Então acho que é válido a gente comentar um pouquinho sobre esse conceito de relações. Para isso eu estou colocando lá na nossa página o capítulo 3 do livro do Iese e Luigino, de Álgebra Moderna, capítulo 3, dedicado em parte às definições e conceitos envolvendo relações entre conjuntos. Tudo bem? Então, vamos dar uma relembrada aqui. Conceito de relações entre conjuntos. Dados dois conjuntos, eu vou definir uma relação entre o conjunto A e B, ou também referida como uma relação de A para B, né? Quer dizer, tem um conjunto de partida e um conjunto de chegada. O conjunto de partida seria o conjunto A e o conjunto de chegada o conjunto B. Então, uma relação eu vou definir formalmente como sendo um subconjunto qualquer do produto cartesiano de A por B. Lembrando que o produto cartesiano, o que era, né? Dados dois conjuntos A e B, o produto cartesiano de A e B é o novo conjunto formado por pares ordenados, tendo uma entrada, a primeira entrada no conjunto de partida A e a segunda entrada no conjunto de partida B. Então pega todos esses elementos, esses pares ordenados. Então uma relação de A para B vai ser um subconjunto desse conjunto. Então alguns pares ordenados estão, alguns pares ordenados não estão, né? No conjunto que a gente está chamando de R, que é a relação de A para B, né? Então, tendo essa visão conjuntista de uma relação, a gente diz que um elemento A relaciona-se com o elemento B se o par ordenado AB pertencer ao subconjunto R, né? Então, quando um elemento AB pertence ao conjunto R, ao subconjunto R, a gente diz que o elemento A se relaciona com o elemento B. E algumas referências, como essa que eu citei aí, que a gente está usando, costuma-se denotar ARB, né? Para significar que o A se relaciona com B. Se o par ordenado AB não pertencer ao conjunto R, a gente diz que o elemento A não se relaciona com o elemento B e a gente denota aqui por um R cortado. O A não se relaciona com B. Certo? É costumeiro também representar relações por meio de proposições a respeito dos pares ordenados, né? Então eu posso dar uma afirmação, uma sentença aberta, né, como se costuma dizer, a respeito de um par ordenado, uma sentença que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, né? Aí a gente diz que o par ordenado, aliás, que o elemento A se relaciona com B, se a sentença a respeito do elemento AB for verdadeira e não se relaciona se a sentença for falsa, né? Um exemplo bem simples disso, pega aqui, ó, uma relação de R para R, né? O conjunto de partida é igual ao conjunto de chegada. Então eu quero definir uma relação aqui, eu vou definir por essa sentença. Vou dizer que o elemento x se relaciona com o elemento y se essa sentença aqui for verdadeira, x² mais y for igual a zero. Então pego um par ordenado qualquer, avalio essa sentença, x² mais y², se der zero a sentença é verdadeira, então o x se relaciona com y. Se x² mais y for diferente de zero, a sentença é falsa, então o x não vai se relacionar com y. Então aqui alguns exemplos, né? O 1 se relaciona com menos 1 por meio dessa relação. Por quê? Porque P de 1 e menos 1 é verdadeira, né? Ou seja, se eu fizer x ao quadrado, 1 ao quadrado mais menos 1 vai dar zero, então a sentença fica verdadeira, né? O menos 2 e o menos 4 também se relacionam, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4, com mais menos 4 anula. Então a sentença fica verdadeira também, e 0 também. Alguns exemplos aqui de elementos que se relacionam, né? Precisamente, né, você vai ver que essa relação, essa sentença aqui, é dada o quê? Por todos os pontos de uma parábola voltada para baixo, né? Y igual a menos x ao quadrado. Então todos os pontos x, y que estão nessa parábola são pontos que representam elementos x que se relacionam com y, né? Então aqui também alguns elementinhos que não se relacionam, né?
Na verdade, a gente pode dar uma outra definição de relação, né? Aliás, uma relação, ela fica totalmente determinada pela chamada função verdade dessa relação, né? Quer dizer, dado uma relação, eu posso definir uma função verdade, essa função verdade vai estar fazendo o papel do que essa proposição faz aqui, né? Então, se eu tiver uma relação dada de maneira conjuntista, né, como um subconjunto do produto cartesiano de A por B, eu posso definir uma função que associa a pares ordenados um valor 0 ou 1. Esse 0 ou 1 vai estar fazendo o papel do falso e verdadeiro, no fundo, né? Então vamos ver como que eu posso fazer essa correspondência. Dado o subconjunto, vamos definir uma função verdade. Como que eu vou definir a função verdade? Eu vou definir a função no par ordenado xy como sendo 0 se ele não pertencer ao conjunto e 1 se ele pertencer ao conjunto. Certo? Da mesma forma, se eu tiver uma função verdade, eu consigo definir uma relação também. Né? Como? Dada a função, eu vou definir o subconjunto formado por todos os pares ordenados que fazem a função da 1. Seria uma outra definição para a relação, né, entre dois conjuntos A e B. Eu posso então representar uma relação como sendo subconjuntos do produto cartesiano AB. Eu posso definir a relação como sendo uma função verdade ou por uma sentença do tipo verdadeiro e falso. Né? No fundo é a mesma ideia. Né? Okay? Então, nesse sentido, são equivalentes dizer que o A se relaciona com B, ou que o par ordenado AB pertence ao subconjunto R, ou que a função verdade dá 1 naquele elemento. Da mesma forma, o A não se relaciona com B se o par ordenado não pertencer ao R, ou se a função se anular naquele par ordenado. Então, são diversas interpretações para o conceito de relação entre dois conjuntos. Okay? Bom, não é de nosso interesse aqui nessa aulinha entrar em detalhes, esmiuçar todos os detalhes envolvendo relações, mas claro que existem diversas definições relacionadas ao conceito de relação, como poderia definir o conceito de domínio, imagem, representação gráfica de uma relação, né? Comentar que uma relação, ela no fundo seria uma generalização do que é uma função. Né? Uma função é uma relação bem específica que a cada elemento do conjunto de partida associa um único elemento no conjunto de chegada. Né? Então, uma função é um exemplo de relação, mas nem toda relação é uma função. Certo? Enfim, tudo isso está detalhadinho lá naquele capítulo 3 que eu comentei para vocês e que vai estar disponível na página lá. Bom, de especial atenção para a gente aqui é o caso em que o conjunto de chegada é igual ao conjunto de partida. Né? O conjunto A e B são o mesmo conjunto. Nesse caso, ao invés de dizer que é uma relação de A para B, ou entre A e B, eu vou simplesmente me referir a uma relação no conjunto A. Então, uma relação entre elementos do conjunto com elementos dele mesmo. Okay? Então, onde eu disser relação sobre o conjunto A, entenda relações entre elementos desse conjunto. Então, vamos destacar alguns tipos específicos, alguns tipos particulares de relações num certo conjunto A. De grande importância para a gente vão ser essas três aqui, chamadas relações reflexivas, relações simétricas e relações transitivas. Uma relação reflexiva é uma relação na qual todo elemento se relaciona consigo próprio. Né? Ou seja, um elemento se relaciona com ele mesmo, qualquer que seja o elemento do conjunto. Então não tem elementos que deixam de se relacionar consigo próprio numa relação reflexiva. Numa relação simétrica, né, se o elemento se relacionar com o segundo, então o segundo tem que se relacionar com o primeiro. Quer dizer, se você pensar em termos de gráfico, né, de representação gráfica, na relação reflexiva, deixa eu projetar aqui o arquivo do capítulo, ele faz aqui esse comentário, deixa eu só localizar aqui. Aqui, né, ele está dando um exemplo específico de uma relação. Então, se a relação for reflexiva, né, todo elemento tem que se relacionar consigo mesmo. Então, o elemento da forma xx tem que estar na relação, ou seja, os elementos da forma xx são os elementos da reta bissetriz do plano cartesiano, do produto cartesiano. Então, toda essa reta tem que estar contida
nos pontos da relação, né? Então isso representaria uma relação reflexiva. Numa relação simétrica, né? Aqui tem a relação simétrica. Se um elemento se relacionar com o outro, então o outro tem que se relacionar com um, né? Então, se o ponto xy estiver no conjunto que determina a relação, o ponto yx também tem que estar, né? Então, isso representa graficamente uma simetria em relação a essa mesma reta que a gente acabou de desenhar aí, né? Então, a bissetria está aqui. Então, se um ponto estiver na relação, ponto xy, ponto yx, que seria o oposto aqui em relação a essa reta, seria o reflexo dele, também tem que estar. Seria uma visão geométrica da relação, né? Mas como o próprio nome diz, né, ela é simétrica, quer dizer, se o elemento primeiro se relacionou com o segundo tem que se relacionar com o primeiro também, né? Isso é uma relação reflexiva, simétrica, perdão, né? Claro, outra coisa que é importante observar é que as relações podem ser reflexivas sem ser simétricas ou vice-versa, né? São exemplos separados, são definições separadas, né? E o terceiro caso importante para a gente aqui é o caso da relação transitiva, né? Uma relação vai ser transitiva quando eu valer a seguinte proposição, né? Se x se relacionar com y, então se o primeiro elemento se relacionar com o segundo e esse segundo se relacionar com o terceiro, então o primeiro tem que se relacionar com o terceiro. Certo? Na interpretação de gráfico, se o par xy pertencer a R e yz pertencer a R também, então o xz tem que pertencer a R também. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos do livro, páginas 71 e 72. E lá. Vou localizar as páginas aqui. Então, aqui alguns exemplos. Então, aqui, ó, está pegando essa relação no conjunto, um conjunto bem simplesinho, conjunto com 3 elementos. O que é uma relação nesse conjunto? É um subconjunto do produto cartesiano. Então, tem que pegar todos os possíveis pares ordenados envolvendo esses 3 valores, A, B e C, e aí ele considerou esse subconjunto formado por esses pares ordenados. Note que ela é reflexiva porque todos os pares com coordenadas iguais estão aqui, né? E como eu só tenho 3 elementos no conjunto, esses 3 aqui já representam as 3 possibilidades que eu precisava ter para uma relação reflexiva, né? A relação de igualdade no conjunto dos inteiros também é reflexiva, né? Porque um elemento é igual a si próprio, né? Então, relação reflexiva. A relação de paralelismo de retas aqui, ó, também é reflexiva. Uma reta é paralela a si própria, né? Uma convenção da geometria, né? Aqui, ó, deixam de ser reflexivas, por exemplo, essa relação aqui, ó. Por que ela deixou de ser reflexiva? Porque aqui está faltando o ponto de coordenada CC, né? O C não se relaciona consigo próprio por essa relação aqui. Então ela não é reflexiva, certo? Relação C simétrica significa o quê? Que se o elemento x se relacionar com y, o y tem que se relacionar com x. Então essa aqui é simétrica, né? Por quê? Ó, o A se relacionou com o B, então para ser simétrica tem que ter o BA. O BA está aqui, beleza, né? Note que essa é uma relação simétrica que não é reflexiva, né? Que o BB não está aqui, certo? Relação de perpendicularidade de retas também é reflexiva, né? Porque se uma reta for perpendicular a uma segunda, então naturalmente essa segunda é perpendicular à primeira, né? Uma coisa simétrica, como o próprio nome diz, né? Aí alguns exemplos inocentes aqui de relações que deixam de ser simétricas, né? Aqui eu tenho essa relaçãozinha aqui no conjunto ABC, o A está se relacionando com B, mas o B não está se relacionando com A, então perdeu a simetria da relação, né? E a transitividade é aquela coisa que você consegue transportar, num certo sentido, a relação, né? Então, se o x se relacionar com o y e o y com o z, então o x tem que se relacionar com o z aqui, né? Essa aqui, em geral, é um pouquinho mais complicada de ser verificada, né? Então, esse exemplozinho aqui, né, o A se relaciona com B,
Se você tiver B se relacionando com o terceiro, por exemplo aqui, o B está se relacionando com C. Então eu tenho que ter o A me relacionando com C. Está aqui, o A se relaciona com C. Beleza. Né? Aqui eu tenho o A se relacionando com C. Se eu tiver C com um terceiro, eu também tenho que ter o A se relacionando com esse terceiro. No caso aqui eu não tenho C se relacionando com outro, apenas o C consigo próprio. Né? Certo? Se eu tivesse AB aqui, se eu tivesse CB, eu teria que ter o AC, o AB também. Né? Então, ela é transitiva. Relação de semelhança de triângulos. Aqui, ó, é uma relação reflexiva. Né? Se um triângulo 1 for semelhante a um triângulo 2 e esse triângulo 2 for semelhante a um triângulo 3, então, evidentemente, o triângulo 1 vai ser semelhante ao triângulo 2. Vão ser respeitadas as razões de semelhança. Né? Então, é uma relação transitiva. E aqui alguns exemplos simples de relação não transitiva. Né? Por exemplo, aqui o A está se relacionando com o B, aí o B está se relacionando com o terceiro que é C, faltou o A se relacionar com o C. Né? Não aconteceu isso, o A não se relacionou com o C, não valeu a transitividade. Ok? Simples, né? Como eu falei, né, eu imagino que vocês já devem ter visto isso em algum momento. Ok? Então, são definições isoladas, né? Existem relações reflexivas, simétricas e transitivas. Pode acontecer de uma relação reflexiva não ser simétrica, ou ser simétrica e não ser transitiva. Pode criar vários exemplos aí. Bom, mas de especial interesse para a gente são as chamadas relações de equivalência. Uma relação de equivalência vai ser uma relação que é simultaneamente reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então, para você checar que uma relação é uma relação de equivalência, você tem que checar as três condições. Né? Essa primeira condição aqui é a reflexividade. A segunda condição aqui é a simetria. E a terceira condição aqui é a transitividade. Ok? Então vamos lá na página 78 do livro, dá uma olhadinha. Exemplos de relação. Aqui só para comentar, né? Como eu falei, esse capítulo é bem abrangente no conteúdo de relações. Ele fala de diversos conceitos. Ele está definindo aqui um quarto tipo de relação, que é a chamada relação antissimétrica. No nosso estudo aqui, no nosso interesse, a gente não vai estar interessado nas relações antissimétricas, porque, como eu falei, o nosso interesse vão ser as relações de equivalência, né? Mas, enfim, fica esse material aí como consulta, caso haja interesse posterior. Então, vou lá para a página 78, dar uma olhadinha em exemplos de relações de equivalência. Aqui ele define a relação de equivalência. Então, alguns exemplos. O exemplo mais básico de relação de equivalência é a relação de igualdade. Né? Ela não é lá uma relação muito lá interessante, porque um elemento só pode ser igual a si próprio. Né? Certo? Se eu tiver um outro elemento, ele, enfim, é um único elemento que tem a propriedade de ser ele próprio. Né? Então, a gente vai ver que a relação de equivalência ela meio que generaliza esse conceito de igualdade, permitindo vários elementos distintos compartilharem uma mesma propriedade, e aí, num certo sentido, você vai enxergá-los como sendo um mesmo elemento. Né? Mas, enfim, a relação de igualdade, né, é um exemplo de relação de equivalência, porque, evidentemente, ela é reflexiva, né, o elemento é igual a si próprio. Né? Se um elemento for igual a um segundo e esse segundo naturalmente é igual ao primeiro, então ela é simétrica. E ela também é transitiva. Né? Se um elemento for igual a um segundo e esse segundo for igual a um terceiro, naturalmente o primeiro é igual ao terceiro. Essa relação a gente vai voltar a falar, que é a relação do interesse nosso aqui no curso de aritmética, a relação de congruência módulo n. Já já vamos retornar a esse exemplo.
E aí, um outro exemplo aqui, por exemplo, a relação de paralelismo de retas também é uma relação de equivalência, né? Uma reta é paralela a si própria, né? Quer dizer, é uma convenção da geometria encarar as retas coincidentes como sendo paralelas, né? Se uma reta é paralela a uma segunda, naturalmente essa segunda é paralela à primeira, né? Um conceito simétrico. E se uma reta é paralela a uma segunda e essa segunda é paralela a uma terceira, então a primeira é paralela à terceira. Então são conceitos que são relações que são reflexivas, simétricas e transitivas, portanto são relações de equivalência. Então sempre que você quer checar que uma relação é de equivalência, você tem que checar essas três propriedades: reflexividade, né? Reflexividade, simetria e transitividade. Ok? Vou voltar aqui ao nosso material. Aqui um exemplo que eu tô falando aqui, que a gente vai ver futuramente, é o da congruência módulo n, né? Eu vou considerar aqui, para início de conversa, a congruência módulo 5. Qual que é a relação dada pela congruência? Eu vou definir uma relação no conjunto dos inteiros da seguinte maneira. Eu vou dizer que um inteiro x se relaciona com o inteiro y se 5 for divisor da diferença de x por y. Então x se relaciona com y se x menos y for múltiplo de 5. Okay? Então vamos verificar rapidamente que isso aqui é de fato uma relação de equivalência. Então evidentemente o x, qualquer x se relaciona consigo próprio. Por quê? Porque se eu fizer x menos x dá zero e obviamente o zero é divisível por 5. Então x se relaciona com x, a relação é reflexiva. Se o x se relacionar com y, o que significa isso? Significa que x menos y é um múltiplo de 5. Mas nesse caso, se eu multiplicar aqui por menos 1, y menos x vai ser 5 vezes menos k, ou seja, y menos x também é múltiplo de 5, mas isso aqui era o que definia o y se relacionar com x. Note que eu tenho, quando eu defino o primeiro se relacionar com o segundo, está explícita aqui uma ordem de posição. Então eu escrever y relacionar com x seria o contrário, né? Eu teria que verificar que y menos x é divisível por 5, foi o que a gente fez aqui, né? Então, assumindo que o x se relaciona com y, comprovamos que o y também se relaciona com x, ou seja, a relação é simétrica. E por fim a transitividade, né? Vamos supor que x se relaciona com y e que o y se relaciona com z, né? Ou seja, se o x se relaciona com y, significa que x menos y é divisível por 5. Se o y se relaciona com z, então y menos z é divisível por 5. Então eu tenho dois números divisíveis por 5. Se eu somá-los, eu tenho um novo número que também é divisível por 5. Quando eu somo esses dois números, x menos y mais y menos z, eu chego em x menos z. Então x menos z também é divisível por 5, ou seja, pela definição, x se relaciona com z e a relação é, portanto, transitiva. Então a tua relação de congruência módulo 5, ela é reflexiva, simétrica e transitiva, portanto, ela é uma relação de equivalência. Okay? Perceba que nessa relação eu posso agrupar o conjunto dos números inteiros em grupos separados, né? Eu vou dividir o conjunto dos inteiros em classes, né? É o que a gente chama de classes de equivalência. Então eu vou juntar todos os elementos que entre si se relacionam, né? Então eu vou ter, se você perceber, você vai ter 5 conjuntinhos aqui. Você vai ter o conjunto que eu estou chamando de A0, A1, A2, A3 e A4. Dentro desses conjuntos eu estou colocando todos os elementos que se relacionam entre si. O que era se relacionar pela regra pela relação de congruência módulo 5? É a diferença ser um múltiplo de 5. Então veja, da maneira que eu agrupei aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 0 e 5 se relacionam. Né? Por quê? Porque 5 menos 0 é múltiplo de 5. 15 e menos 5 se relacionam também, né? Porque 15 menos 5 é 20, que é um múltiplo de 5, e assim por diante. Né? Todos os elementos que estão aqui se relacionam. Da mesma forma aqui, né? Por exemplo, aqui 16 com menos 9, com menos 9 dá 25, é múltiplo de 5. Né? Então todos os elementos que estão aqui se relacionam e assim por diante. A gente vai ver em breve, né,
que a maneira como está aqui, definida, não está claro, mas a relação de congruência módulo 5, no fundo, agrupa os elementos que têm o mesmo resto na divisão por 5. Né? Então, por exemplo, no conjunto que eu chamei de A0, estão todos os elementos que têm resto 0 na divisão por 5. Nesse conjunto que eu chamei de A1, estão todos os elementos que têm resto 1 na divisão por 5. Aqui todos os que têm resto 2, todos os que têm resto 3 e todos os que têm resto 4. Ok? Então, quer dizer, você tem elementos diferentes que se relacionam, porém eles têm uma mesma propriedade. Qual propriedade? Possuir o mesmo resto na divisão por 5. Né? Então, em princípio, você tem diferenças de elementos, porém você pode encarar esses elementos como sendo equivalentes no contexto de ter mesmo resto na divisão por 5. Né? Então você pega e agrupa esses elementos todos num pacotão aqui. Né? Esse pacotão de números inteiros aqui eu chamei de A0. O que esse pacotão tem de especial? Qualquer elemento que eu pegar aqui dentro desse pacotão aqui, os elementos vão ter resto 0 na divisão por 5. Esse outro pacotão aqui que eu chamei de A3 é formado por infinitos elementos diferentes, porém todos eles possuem a mesma propriedade de ter 3 como resto na divisão por 0. Se você perceber, a união desses pacotes, dessas classes, te dá todos os números inteiros. E é uma união disjunta, é uma união na qual um elemento que está aqui não está aqui, um elemento que está aqui não se relaciona com o elemento que está aqui. Evidente, né? Porque se eu pego 6 e 7, faço a diferença, dá menos 1, que não é múltiplo de 5. Né? Então, a relação de equivalência, ela divide o teu conjunto onde você está efetuando a relação em classes separadas que, quando unidas, te dão o conjunto inteiro. Né? Ela faz uma partição do conjunto em subconjuntos formados por elementos que, num certo sentido, são equivalentes. Né? Ok? Então, aqui é o conceito que eu estou falando, de classe de equivalência. Então, dada uma relação de equivalência, aqui faltou colocar aqui, né? Uma relação de equivalência. Né? Então, dada uma relação de equivalência num conjunto A e um elemento desse conjunto, a classe de equivalência desse elemento é o conjunto formado por todos os elementos que se relacionam com esse elemento A. A essa classe de equivalência eu vou chamar de A barra. Essa é uma notação bastante comum no estudo de classes de relações de equivalência. Okay? Então eu estou chamando de A barra o pacotão formado por todos os elementos x que se relacionam com A. Né? Então eu poderia vir aqui e chamar isso aqui, poderia ter vindo aqui e chamado isso aqui de 0 barra. Né? Chamar isso aqui de 0 barra. Certo? Poderia ter vindo aqui e chamado isso aqui de 0 barra. Esse aqui eu poderia ter chamado de 1 barra. 1 barra. Etc. Né? Como a gente vai ver daqui a pouco, isso aqui é o 1 barra, ele também é o 16 barra. Né? 16 barra. É o conjunto formado por todos os elementos que se relacionam com o A. Né? Certo? Então, eu estou chamando de A barra os elementos, é o conjunto formado por todos os elementos que se relacionam com A. Então aqui dentro vai ser um pacote formado por todos os elementos que são equivalentes, que se relacionam com o elemento A. Então é um exercício simples, ele está demonstrado lá no livro do Higino. Vou só aqui achar a página aqui. Aqui é a classe de equivalência. Aqui ó, proposição 1. Tá? Um exercício interessante você tentar fazer. É o seguinte, né? Se um elemento está na classe formada pelo A, ou seja, os elementos formados o conjunto formado pelos elementos que se relacionam com A, então a classe do elemento B tem que coincidir com a classe do elemento A. Né? Então se o B está na classe do A, então o A tem que estar na classe do B, o que é equivalente a dizer que o A se relaciona com o B, ou ainda que as duas classes são a mesma. Então são coisas equivalentes. Tá? Então apesar de você poder ter elementos diferentes se relacionando, quando você olha para a classe dos dois elementos, essas classes são iguais. Tá?
Então é como se eu interpretasse aquele pacotão formado por todos os elementos que se relacionam com A como se fosse um único elemento. É o comentário que eu faço aqui, né? A classe de equivalência ela agrupa dentro de um conjunto todos os elementos que gozam da mesma propriedade determinada pela relação R. Então, de novo, né, a relação de equivalência não se trata de uma igualdade entre elementos, porque dependendo da relação, podem ter elementos diferentes entre si, porém que gozam daquela mesma propriedade. Então, a relação de equivalência, no fundo, é como se estivesse generalizando o conceito de igualdade, permitindo, né, o compartilhamento de uma mesma propriedade por elementos diferentes. Okay? Então, num certo sentido, você pode interpretar aqueles elementos como uma mesma unidade. Isso aí deve ter sido visto por vocês, por exemplo, lá no curso de Geometria Analítica, quando você define o vetor no plano. Né? Na Geometria Analítica, como é que eu defino um vetor? Você define um vetor como uma classe de equivalência, você faz uma relação de equivalência no conjunto de segmentos orientados. Como que eu faço? Eu digo que um segmento orientado AB ele é equivalente ao segmento CD, né? Ou seja, vamos dizer que eles se relacionam, se o segmento AB e o CD eles tiverem mesmo comprimento, direção e sentido. Né? Vou projetar aqui o meu GeoGebra, eu fiz aqui uma representaçãozinha aqui. Por exemplo, aqui, ó, todos esses segmentinhos pretos aqui, eles têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Né? Se eu deslocar um vetorzinho, um segmentinho desse paralelamente, mantendo o seu comprimento, direção e sentido, eu estou obtendo segmentos que são equivalentes a ele. Tá? Isso é uma relação de equivalência. Tá? Então você tem, naturalmente, eu posso deslocar esse segmento orientado aqui de infinitas maneiras. Então imagine o tamanho do pacote de segmentos orientados que eu tenho aqui. Né? Eu tenho infinitos, uma infinidade gigante de segmentos não orientados. Então pega toda essa classe de todos esses segmentos. Imagine que você pudesse botar eles todos no mesmo pacote. Eu poderia representar todo esse pacote pelo vetor que tem origem, né, que tem ponto inicial na origem do sistema de coordenadas. Né? Então esse segmentinho vermelho aqui, ele está me representando todo o pacote formado por esses segmentos orientados. Né? Da mesma forma, por exemplo, esse segmento verde aqui, ele é equivalente a esse, é equivalente a esse, né? Imaginando aqui que todos têm o mesmo comprimento, direção e sentido, né, indicado pela flecha. Se eu deslocar esse segmentinho paralelamente, mantendo o seu comprimento, direção e sentido, eu tenho outros segmentos que são equivalentes a ele. Então eu tenho um pacotão de segmentos contendo esse, todos esses verdes e todos os outros que não estão aparecendo aqui, né, mas que são obtidos por deslocamentos paralelos. Todos eles são equivalentes entre si. E eu posso representar esse pacotão como sendo o vetor que tem ponto inicial na origem aqui, esse vetorzinho azul. Esse vetorzinho azul estaria representando todos esses vetores verdes, esses segmentos verdes. Né? Então um vetor nada mais é do que uma classe de equivalência de segmentos orientados. Né? Então um vetor, lá na geometria analítica, a gente entende como qualquer um, né, o conjunto formado por esses segmentos orientados. Né? Então, o que seria quais seriam todas as classes de equivalência possíveis? Seriam todos os vetores possíveis com origem, com ponto inicial na origem. Né? Então, pensa que todas as possibilidades aqui, eu tenho todas as possíveis classes de equivalência, variando aqui comprimento, direção e sentido. Né? Então, um vetor é um exemplo de classe de equivalência de uma relação num conjunto. Ok? Tudo bem? Então é uma relação de equivalência que vocês já viram em algum momento, né? Lá na geometria analítica, por exemplo. O conceito de conjunto quociente, para encerrar aqui, é justamente esse conceito no qual a gente considera todas as possíveis classes de equivalência. Então você tem o conjunto, você tem uma relação de equivalência, agora você divide o conjunto em todos os grupos formados pelas classes de equivalência. Então o teu conjunto original fica dividido em diversas classes. Né? O conjunto formado por essas classes é o que a gente chama de conjunto quociente.
Então pensa, o conjunto dos inteiros é um conjunto muito grande, é um conjunto infinito. Quando eu considero a relação de equivalência da congruência módulo 5, né, eu dividi o meu conjunto de inteiros em 5 classes. A classe dos elementos com resto 0, com resto 1, com resto 2, com resto 3 e com resto 4. Né? Então o conjunto dos inteiros ficou igual, né, eu tinha escrito aqui, a união. Né? A união dessas classes, união disjunta. Né? Então o quociente do conjunto dos inteiros por essa relação vai ser o conjunto formado por essas classes. No caso da congruência módulo 5, eu tenho apenas 5 classes. Então o conjunto de elementos aqui do conjunto quociente seria um conjunto de 5 elementos. No conjunto das classes de equivalência que determinam os vetores, né, o conjunto quociente do conjunto de segmentos orientados pela relação de equivalência de segmentos seria o quê? Seriam todos os vetores com ponto inicial na origem. Né? Cadê aqui? Então, se eu considerar a relação de equivalência no conjunto de segmentos orientados, quais seriam as classes de equivalência? Seriam todos os segmentos, os vetores com origem na origem do sistema de coordenadas. Então o conjunto quociente seria essa infinidade de vetores com ponto de partida aqui na origem. Então tem toda uma infinidade de vetores. Então você pode entender o conjunto quociente, nesse caso, como sendo o plano. Né? Se você determinar o ponto final, você determina o vetor. Né? Então você tem uma infinidade de classes de equivalência para a relação de equivalência de segmentos orientados. Ok? Então, uma relação de equivalência, ela particiona o conjunto em vários pedaços separados, né? E cada pedaço separado desse é formado por elementos que entre eles ali eles são equivalentes por meio da relação que você estipulou. Né? De especial atenção aqui para nós é essa relação de congruência módulo n. Né? Então, no módulo 5, o conjunto dos inteiros foi dividido em 5 classes. Na congruência módulo 3, por exemplo, a gente vai ver que são 3 classes. São as de classe de resto 0, resto 1 e resto 2. Se for módulo n, você vai ter n classes e assim por diante. Ok? Bom, meu objetivo aqui era falar bem rapidamente sobre esses conceitos envolvendo relações. Certo? Então, friso aqui os conceitos de classe de equivalência e os conceitos aqui de relações reflexiva, simétrica e transitiva, que a gente vai voltar a falar quando a gente pegar mais a fundo esse conceito de congruência módulo n. Esse conceito que está lá na nossa apostila. Deixa eu frisar aqui. Aqui, né, então no capítulo 7, nós falaremos de congruência. Então nós daremos as definições novamente, né? Mas veremos que no fundo a relação de congruência ela é uma relação de equivalência. Então aqui ele está definindo, né, o que significa ser congruente módulo m, quando a diferença de AB é divisível por m. Né? Ok? Vamos voltar a falar disso. E aqui, ó, na proposição 7, nós vamos ver justamente o que a gente acabou de comentar. Né? Essa relação de congruência ela é reflexiva, né, simétrica e transitiva. Então são coisas que a gente vai voltar a falar. Então, uma vez que é uma relação de equivalência, ela divide o conjunto dos números inteiros em classes de equivalência. Né? Ok? A gente denotou aqui nessas notas de aula de hoje a classe de equivalência por A barra, né? Classe de equivalência do elemento A por A barra. Aqui no livro, nós vamos frisar isso lá para frente também. Aqui no livro ele usa a notação, quer ver? Ó? Ele usa a notação entre colchetes aqui, ó, classes de congruência. Né? Ele usa a notação colchete. Tá? Então, é mais costumeiro, em outras notações, denotar por A barra.
Tá? Claro, o M precisa ser indicado, porém o M vai estar implícito na análise. Né? Quando a gente estiver estudando uma certa classe de congruência, o M vai estar claro qual é. Então não tem problema você omitir o M na notação, então você usar a barra vai ser suficiente. Tá? Eu digo isso porque essa notação do A barra ela é mais comum em outros livros, certo? Essa notação aqui eu mesmo não me lembro de ter visto em outro lugar a não ser nessa apostila. Tá? Mas vou frisar isso mais para frente quando a gente voltar a falar disso lá no capítulo 7, na próxima aula. Ok? Bom, então vou encerrar por aqui. Então nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Valeu!